É, Bom dia a todos e todas. É um prazer mais uma vez estar aqui na Câmara Brasil-França, na Câmara França-Brasil, falar um pouquinho mais sobre assuntos tributários. E mais uma vez a gente vai falar hoje sobre o assunto do momento, né? O assunto tributário do momento. Tá certo que o Brasil é bastante criativo nos assuntos tributários e a gente não pode deixar de reconhecer isso. A gente acaba conseguindo criar coisas inimagináveis. Mas, de todo modo, nosso foco aqui hoje, mais uma vez, é reforma tributária. A gente vai falar um pouco sobre os principais aspectos dos projetos de regulamentação da reforma tributária. A gente pretende aqui abranger, se dedicar um pouco a alguns pontos específicos sobre o tema. No último encontro, a gente falou também de assuntos bastante específicos, mas ali falando já do texto, falando do texto constitucional, a gente agora, então, acabou decidindo enfocar em alguns aspectos dos projetos relacionados à regulamentação. E hoje aqui, eu vou ter junto comigo aqui meus colegas aqui, Geraldo Mascarenhas, sócio do Xenu, que vai falar um pouco do processo administrativo que está na regulamentação. Eu vou ter aqui também meu colega também Malcir, para falar um pouco também sobre fato gerador, simplificação, carga tributária. O Malcir é sócio do Siqueira Castro. Eu vou ter aqui também comigo a Pâmela, mais uma vez, que esteve com a gente no último encontro também. A Pâmela é sócia do Matos Filho, e ela vai falar um pouco de local do fato gerador, operação e prestação, as definições com relação a operações e prestações, né? Espaço competente para exigência do tributo. E por fim, aqui eu vou ter também o Estevão, aqui para participar também, o Estevão Gross, que é sócio do GT Lawyers, e vai falar um pouco sobre split payment, vai falar um pouco sobre não cumulatividade, vai falar sobre regimes especiais. Bom, para dar início aqui no nosso bate-papo, eu, Douglas, sócio do escritório Demarest, e faria aqui a mediação desse bate-papo, porque é um bate-papo. A gente vai receber aqui, eventualmente, perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat. Eu vou, à medida do possível, fazendo as intervenções, passando as perguntas. E mais ao final, quando a gente tiver ao final, aí sim a gente poderá abrir aqui os microfones para quem quiser fazer algum tipo de comentário, mas fiquem à vontade ao longo do bate-papo aqui e colocando as suas dúvidas, perguntas, ponderações para que a gente possa ir utilizando isso na medida do possível aqui. A gente vai começar então, como eu disse, falando sobre a reforma, mas antes até da gente passar para esses pontos muito concretos, acho que vale a pena a gente fazer um recap, né, fazer uma lembrança do que é o projeto, né? O projeto, ele foi aprovado no final de 2023, mas não é uma coisa nova. A gente sabe que, possivelmente, desde 1988, a gente discute sobre reforma tributária. Eu mesmo eu recordo de ter acabado minha graduação em 98 e governo Fernando Henrique e tinha um projeto de reforma tributária. Eu pensei, vou esperar acabar isso para fazer uma pós-graduação. Se eu tivesse esperado, nada tinha acontecido. E a gente conseguiu isso em final de 2023. É uma construção. A gente também sabe que não é o melhor texto, né? É o texto possível, porque sempre é uma construção conjunta, a gente sabe disso também, mas é um texto que realmente busca-se uma simplificação. Nunca se falou, ou pelo menos nunca ninguém acreditou que seria algo para reduzir carga tributária. Estamos falando de uma situação de simplificação, porque o problema do Brasil é a nota fiscal ficar parada lá na fronteira de um estado com o outro. Esse é o problema, né? A vida do pagador de tributo no Brasil é muito complexa e a gente sabe disso. Então, recordando, o texto foi aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados o ano passado, em julho, mais ou menos nessa época agora. Depois segue para o Senado. O Senado faz diversas modificações ou propostas de modificações, volta para a Câmara, como deveria ser, porque o rito constitucional assim prevê, e volta para a Câmara, e a Câmara faz uma conversa com o Senado e chega num acordo em dezembro. Finalmente, a gente tem o texto final e é promulgado em dezembro de 2023. A partir daquele momento, então, a gente passa a aguardar a regulamentação. Lembrando que a cronologia com relação à implementação da reforma tributária, ela tem 10 anos, né? Então, os dois primeiros anos, que são 24 e 25, nós teremos o prazo para as implementações relacionadas à regulamentação, que é o que nós vamos tratar aqui hoje.
Os projetos foram, dois projetos já foram apresentados, também houve projetos individuais, mas dois projetos consolidando determinados aspectos foram apresentados pelo governo federal, que é basicamente uma conclusão das discussões que foram feitas pelo grupo de trabalho. Estes seguiram, então, agora em abril. O primeiro foi em abril, o segundo agora, em junho, foi apresentado. O que se fala, que a gente ouve de bastidor, é que se pretende aprovar esses projetos, haverá outros ainda, né? É necessário que se frise isso, que se pretende aprovar na Câmara ainda em julho, o que é bastante ousado, mas a gente não deixa de acreditar. Lembrando que no segundo semestre nós temos eleições municipais e no ano que vem a gente tem a troca das presidências da Câmara e do Senado. Então é possível que a gente tenha uma aceleração com relação a isso. De todo modo, 24 e 25 legislações e adaptações das empresas, 27 começa. E 27 a gente tem, então, a implementação do IBS-CBS, a 01 IBS e a 09 CBS, compensando-se com PIS e COFINS. E aí, em 27, a gente tem a extinção do PIS e da COFINS. Em 28, algumas adaptações, mas em 29 que começa para estados e municípios a grande e verdadeira modificação, que aí você começa a ter as diminuições de ICMS e ISS, e você tem as implementações graduais do IBS até 2032, quando em 2033 a gente finalmente terá a situação final, ou seja, com o processo novo. Por 10 anos, então, mais precisamente por 8, teremos os dois sistemas, lembrando que IPI será zerado, mas não acabado, porque não será finalizado, como se previa inicialmente. A gente vai ter uma fase de adaptação ali. Em 2033, vida nova. E mais, por 50 anos, estados e municípios vão começar a acompanhar se eles estão tendo prejuízo ou ganho, e ali, de alguma forma, a gente vai ter, então, uma situação de adaptações para eles. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo neste momento. O que a gente vê desses projetos de forma geral dá um pouco de receio com relação a essa questão de simplificação, tanto se buscava. Algumas coisas a gente percebe que estão se repetindo algumas situações que tendenciosamente podem não modificar e simplificar, mas a gente não perde a esperança. Feito isso e toda esta introdução, eu passo logo aqui para o meu amigo Malcir, para a gente começar a falar, então, que o Malcir escolheu aqui como destaque que ele gostaria de falar, que é sobre fato gerador de BS-CBS, simplificação e carga tributária. Malcir, bom dia, obrigado por ter topado aqui o bate-papo e mais uma vez agradeço aí por dividir seus conhecimentos com a gente. Grande abraço, por favor. Bom dia, Douglas, demais palestrantes. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Agradeço aí suas palavras iniciais, Douglas. Um grande abraço também. E dentro dessa divisão que foi colocada, né, me coube aqui falar sobre fato gerador, né, e uma análise a partir do fato gerador se efetivamente isso vai representar um grande medo que se tem hoje, que é a questão de aumento de carga tributária, e se também haverá finalmente essa tão almejada simplificação. Nós estamos programados aqui para falar cerca de 15, 18 minutos, eu até já liguei aqui o cronômetro e vamos respeitar regiamente o tempo. A questão, eu vou tratar especificamente da regulamentação da reforma tributária trazida pelo projeto de lei complementar 64, essa que foi apresentada em final de abril de 2024. A gente está falando de tributação sobre o consumo, só recapitulando, né? E na discussão toda que houve no âmbito constitucional, né, na alteração da Constituição Federal, aquilo que veio com a emenda constitucional 132, a gente até seria preferível que a gente tivesse a substituição desses vários tributos hoje existentes por um único tributo sobre o consumo, né, o IVA. Talvez pelo nosso pacto federativo isso não foi possível e a gente acabou tendo aí o tal do IVA dual, significa dizer um tributo instituído pelos estados, municípios e Distrito Federal e um outro pela o CBS instituído pela União Federal.
O ponto positivo lá no âmbito constitucional da emenda é que ele previu que IBS e CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, teriam mesmo os fatos geradores, contribuintes, é, hipótese de não incidências, enfim, acabaria com um grande problema que nós temos hoje, né, de todos esses vários tributos e uma tributação aí bastante disseminada e muitas vezes complexa, porque para cada ente, para cada tributo é necessário analisar exatamente qual seria o fato gerador. Aqui não, teremos apenas um fato gerador. E também a gente imaginava, né, que com a proposta de regulamentação como veio agora, a gente pensou num primeiro momento que, bom, hoje muitas atividades econômicas ou atividades humanas de conteúdo econômico não são, passam ao largo da tributação por uma questão, talvez, de impropriedade legislativa. O exemplo que sempre vem para nós é a questão da locação de bens, por exemplo, né? Uma atividade, evidentemente, de conteúdo econômico, muitas vezes significativo, e sem tributação, porque isso não está ali isso não configura uma prestação de serviço, por exemplo. Então, quando veio a emenda constitucional, pensávamos que era disso que se tratava, né? Além de uma série de outras coisas, que também iria trazer aí um certo equilíbrio, uma concorrência, uma melhor concorrência tributária, vamos assim dizer, né? Entretanto, com a apresentação do projeto, o que salta aos olhos ao analisarmos as hipóteses de incidência, os fatos geradores que vêm previstos ali nos artigos 4º e 5º do projeto de lei, o que salta aos olhos é um número muito grande é, de situações, de hipóteses, de operações já tributadas por outros tributos, por exemplo, IOF ou ITCMD, e também de operações, incidência de IBS e CBS sobre operações sem conteúdo econômico. Então, isso, de certa forma, nas várias hipóteses trazidas ali por esses dois artigos do projeto de lei complementar, a gente percebe. Vocês estão me ouvindo? Sim, Moacir, ouvindo, Ah, tá. normal. Eu achei que tivesse caído aqui, desculpa. Não, normal. A gente percebe que a coisa é um pouco mais ampla, enfim, é um pouco mais profunda. De início, nesse sentido, a gente percebe lá no artigo 4º, por exemplo, que diz que IBS e CBS incidem sobre operações não onerosas com bens ou com serviços expressamente previstos nessa lei complementar. Então, quando fala operações não onerosas, a gente de imediato já imagina que podemos estar falando, por exemplo, de doação, que é, como é sabido, uma operação que se encontra na alça de mira do ITCMD e que, a partir, se implementado na forma como proposto pelo Poder Executivo no PLP, né, no projeto de lei complementar, a gente teria aí uma incidência uma dupla incidência sobre determinada operação, seja do ITCMD, seja também do IBS-CBS. Então, esse é um primeiro ponto. Além disso, a gente também vê ali incidência, por exemplo, sobre empréstimos, e aí a gente tem, dependendo da situação, a gente já tem, por exemplo, incidência de IOF no empréstimo, então também passaremos a ter o IBS e o CBS. Outro ponto nessa mesma linha está ali no artigo 5º, e esse tem sido foco de bastante preocupação aí de clientes, de empresas, diz respeito ao fornecimento não oneroso, de novo, operações que, em princípio, não têm conteúdo econômico, né? Fornecimento não oneroso ou a valor inferior de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal.
Então, você tem a incidência do IBS-CBS sobre essa situação, fornecimento não oneroso de bens e serviços para uso e consumo pessoal. E aí o dispositivo diz, além das várias hipóteses em que isso vai se, em que hipóteses que serão tributadas sob esse prisma, e uma delas, por exemplo, diz respeito à questão do fornecimento a empregados de contribuintes. E aí, até já de cara, vem uma série de situações que o próprio projeto já exemplifica, ou seja, já não é nenhuma questão de interpretação, não. O próprio projeto já traz uma série de hipóteses ali, cujo fornecimento estarão sujeito a IBS e CBS, ainda que de uso pessoal e ainda que não oneroso. O que tem sido, que consta no projeto e que a gente tem tratado aqui com clientes, por exemplo, a situação de disponibilização de habitação, disponibilização de veículo, disponibilização de meios de comunicação, sistemas de comunicação. A gente sabe que, como por exemplo, na situação aí da pós-pandemia, veio muito forte o regime híbrido de trabalho. E muitas empresas adotaram esse regime híbrido e, para tanto, para que seus colaboradores nas suas casas pudessem ter, por exemplo, um acesso à internet, um acesso à rede de forma bastante eficiente, as empresas ofereceram e oferecem uma série de benefícios aos seus empregados. Então, veja, hoje, além de questões de preocupação das empresas no tocante a questões trabalhistas, se aprovado na forma como estiver, nós também teremos aí uma grande discussão do ponto de vista de IBS e CBS nessas circunstâncias. E até a gente acaba resvalando em situação também muito objeto de muita discussão hoje, que é aquela questão de segregação de que momento é efetivamente utilizado para a atividade econômica do contribuinte e que momento não é. Então, percebo aqui que essa incidência, ela efetivamente assim, vai trazer assim, vai gerar um aumento de carga tributária para as empresas, porque hoje operações, e não é uma operação de planejamento tributário que a empresa faz para pagar menos tributo, é uma operação corriqueira, enfim, habitação, veículo, e que aí ela vai, dependendo do número de pessoas, por exemplo, colaboradores, que usam de veículo da empresa, dependendo da circunstância, a gente vai ter aí empresas, as empresas terão como atividade secundária a locação de veículos, enfim, só uma brincadeira, mas na minha opinião isso acho que está um pouco excessivo, né? Aí traz também a questão de doação para partes relacionadas, doação para sócios acionistas, membros de conselho, enfim. Então, traz aí essa situação adicional de incidência de um tributo sobre o consumo, né? E aí, no caso, IBS e CBS, que hoje não temos, né, em regra, e que vai ter, se aprovado nesses termos. Além disso, nós temos também o próprio parágrafo, o parágrafo quarto de um outro artigo, né, até para reforçar isso que eu estou dizendo, também fala que nesses casos de fornecimento de bens de uso continuado, já traz até o critério ali de cálculo, da base de cálculo do IBS e do CBS. Portanto, por exemplo, tratando-se de bem imóvel, se for bem do contribuinte, da empresa, por exemplo, o valor de mercado desse bem, se for um bem alugado de terceiro, portanto, o valor do aluguel, a base de cálculo do tributo. Então, vejam que essa situação não é uma mera interpretação,
o projeto de lei complementar desce aí nessas minúcias e já traz aí, ali a previsão de tributação. Nesses exemplos, o nosso tempo é bastante curto, mas nesses exemplos que a gente trouxe, a gente percebe nitidamente que, além da preocupação que ainda temos de que poderá haver uma elevação forte da carga tributária, dependendo da alíquota que vier. É bom lembrar que aqui nós ainda não temos alíquota, essas alíquotas serão estipuladas pelos entes tributantes, pelos estados, municípios, enfim, pela União Federal, mas aquele receio que nós tínhamos de que essa tributação, dependendo da alíquota, sim, vai poder ter um aumento de carga fiscal. Na realidade, a partir desses fatos geradores aqui que eu trouxe de forma muito exemplificativa, a gente já percebe que só por aí, dependendo de qualquer coisa, a gente já teria também uma elevação de carga fiscal, no sentido de que hoje operações realizadas por empresas que não são sujeitas a ISS, ICMS, enfim, né, nas operações, nas interações, por exemplo, com seus colaboradores, hoje passaria a ter. Então, é uma situação. Também tem, por exemplo, me ocorreu aqui questões de convênio médico, por exemplo, fornecimento de convênio médico. Então, veja que abrange de forma muito ostensiva o campo de incidência desses dois novos tributos. Outro aspecto importante, como eu disse, né, uma questão é a carga fiscal, né, e o outro, como bem destacado pelo Douglas, a questão da simplificação. E aí a gente também percebe, nesse particular, que, sem levar em consideração o fato de tratarmos de um projeto de lei com cerca de 500 artigos, então, só por isso, eu acredito que já é algo bastante desafiador, né? Se a gente considerar, por exemplo, a extensão, os dispositivos legais de leis complementares, mas sem levar esse aspecto em consideração, a gente percebe que o projeto perdeu a oportunidade de aprender com discussões, né, com litígios gerados no sistema atual, para tentar simplificar e evitar, evidentemente, maiores litígios. Um exemplo que salta aos olhos nesse sentido é a questão da incidência, a prevista incidência de IBS e CBS no fornecimento de brindes e bonificações. Evidentemente, não há problema nenhum em talvez prever isso, mas deveria levar em consideração uma realidade que é muito antiga e frequente nas relações entre fabricantes e rede varejista. É normal as empresas fornecerem ou produtos, né, um volume maior de produtos a título de bonificação, ou mesmo valores em dinheiro para marketing ou para redução do preço final de venda do produto, né? Aí tem aquelas várias situações, enxoval, né? Quando uma nova loja é aberta, o fabricante fornece um determinado número de mercadoria para, vamos dizer, prestigiar a abertura daquela nova loja, enfim, inúmeras situações. E hoje existe um contencioso muito grande no CARF e nos tribunais judiciais. STJ tem tido aí decisões importantes a respeito, por exemplo, se essa questão, a bonificação, se estaria sujeito se seria possível a apropriação de crédito de PIS e COFINS, por exemplo, ou se poderia ser excluída a base de cálculo dessas contribuições sociais. E o que a gente tem visto que a Receita Federal, a Autoridade Fazendária e muitas vezes o CARF, mas tentando ir um pouco além, exatamente pela necessidade da realidade das operações comerciais, tem
ido um pouco além e dito, olha, pode até ser caso de exclusão da base de cálculo, ainda que não, ou seja, por exemplo, um desconto incondicional, ainda que não esteja destacado na nota fiscal de venda da mercadoria. Essa necessidade, essa imposição, essa condição vem já há muito tempo, com base no parecer normativo da Receita Federal, e que o projeto não apenas mantém, como ele traz expressamente essa condição. Ele prevê a previsão de IBS e CBS sobre brindes e bonificações, fornecimento de brindes e bonificações, exclui, salvo nas hipóteses de desconto incondicional, nas condições estipuladas em artigo próprio. E no artigo fala que só vai ser considerado desconto condicional aquele que tiver vier expressamente destacado na nota fiscal. Então, veja, parece até um pouco óbvio o que eu estou falando, mas quem está no dia a dia aí com empresas, com esse problema de bonificação, enfim, de programas de incentivo de fabricantes, isso é um problema muito grande, enfim, e que vai perpetuar, porque a gente tem aí essa previsão. Enfim, eu estou chegando aqui no meu tempo regimental e acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer aí para uma discussão posterior e apenas para a gente poder, enfim, analisar e até ver mesmo se de fato aqui vem essa reforma tributária sobre o consumo. Teria mais alguns comentários, mas eu prefiro parar por aqui para não invadir o horário dos demais, Douglas. Excelente, Malcer. Excelentes pontos. Eu acho que tem muita coisa para discutir. Você trouxe uns highlights aqui para que a gente veja isso, mas se a gente ficar aqui talvez o dia inteiro, a gente vai falar sobre esses pontos aqui que nos estão nos preocupando. Bom, mas vamos aqui passar para a Pamela falar um pouco. A Pamela indicou aqui que gostaria de falar um pouco sobre local do fato gerador na operação e na prestação de serviço, né? E um pouco sobre as definições de contribuintes. Pamela, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou só aqui a compartilhar a tela, se vocês puderem só confirmar que vocês estão vendo. Estamos sim, Pamela. Então tá ótimo. Eu vou falar aqui de aspectos gerais, porque eu acho que pela introdução até do Douglas, fica muito claro que a gente tem uma reforma bastante extensa, né? Então, acho que a gente não tem a pretensão aqui de exaurir todos os temas, mas talvez de compartilhar aqui com vocês algumas visões com relação a alguns dos pontos que essa reforma trouxe e que são bem relevantes, né? Então, acho que passando aqui, o primeiro ponto que eu queria colocar é um pouco do contexto da reforma, quando a gente fala de local da prestação, né, ou do fornecimento, e mesmo a questão do contribuinte, porque isso não é uma invenção brasileira, né? Então, acho que muitas das coisas que a gente também vê na reforma, elas vieram de experiências internacionais e de vários pontos aqui que têm sido debatidos e que, inclusive, já existe legislação em outros países nessa linha. Então, eu coloquei aqui só os pilares mais expressivos que a gente tem das tendências internacionais, porque, por exemplo, a nossa reforma, ela foca muito na tributação do destino, né, que é um dos pontos que a gente tem lá da OCDE também, e dois pontos que são bem relevantes e que causam bastante discussão e que hoje a gente já tem bastante litígio com relação a isso, né? Que é a atribuição de responsabilidade a terceiros, né? Porque o nosso Código Tributário ele já permite que você coloque responsabilidade a terceiros, mas a gente precisa ter ali algum nível de conexão com o fato gerador, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma atribuição de responsabilidade que não necessariamente está vinculada com o fato gerador, né? Então, pessoas que de fato não estão diretamente relacionadas, como é o caso do marketplace, que é um intermediário. Então, acho que esse daqui é um dos primeiros pontos que a gente tem, que é bem relevante da gente avaliar. E o outro ponto, que é uma novidade aqui no Brasil, mas em outros países não, é a questão da atribuição da responsabilidade a não residente, né? Que, no final das contas, normalmente, quando a gente tem hoje, né, no nosso sistema tributário atual, uma operação com o exterior, a gente tem atribuição de responsabilidade para alguém que está aqui no país.
E nessa reforma a gente teve aqui uma inovação, porque a atribuição da responsabilidade está para um terceiro no exterior, né? E aí eu acho que aqui é um ponto bem relevante da gente pensar nesse contexto de reforma, porque esses 3 pilares é o que acabam impactando tanto na questão da definição de contribuinte responsável tributário, como onde vai ser o local, né, da operação e do fornecimento, e, portanto, onde a gente vai entender que é devido tributo. Só para vocês terem uma ideia, a gente só aqui rapidamente, né, para indicar onde a gente já tem aplicado essas questões da OCDE, tá? Então, não é uma novidade, por exemplo, a tributação de estrangeiro, mas só aqui para a gente pontuar no mapa. Indo agora propriamente para o texto da reforma, como eu disse, o local da operação ele está vinculado a esse conceito de destino, né? Então, quando a reforma coloca lá onde que você vai ser devido o tributo, ele acaba atrelando ou a questão do bem propriamente material, né? E aí você vai ter uma questão aqui de que quando eu estiver falando de um bem material, naturalmente você vai falar do local onde você entregou o bem, ou onde está situado, por exemplo, um imóvel, né? O local em que você está fazendo o evento, ou, por exemplo, quando você tem questão de prestação de serviço de manutenção, vai ser levado em consideração onde que está sendo realizada essa prestação de serviços. Então, acho que, em linhas gerais, o que a gente tem aqui em termos de local está muito vinculado com, no ponto de vista do bem material, onde ele vai estar e onde ocorre esse fornecimento ou a prestação de serviço que vai estar atrelada a esse bem, tá? Aí a gente tem a novidade, né? Acho que o Malcir, no início, colocou que a gente tem aqui um IBS-CBS que tem uma base muito mais ampla do que a gente tem hoje dos tributos atuais, né? Enquanto hoje, no sistema tributário atual, a gente fala de ISS, e aí a gente fala de prestação de serviços, a gente tem uma lista, que não é extensiva, que a gente sabe bem como é tratado, mas que tem uma lista no qual a gente tem os serviços, e a gente tem o ICMS, que fica com os bens e com algumas outras atividades, como, por exemplo, serviço de comunicação e transporte. Com o IBS, não, a gente tem uma maior amplitude dessa base, porque agora a gente também tem direitos e a gente tem aqui a alocação, por exemplo, que o Malcir bem colocou. Então, a fins daquilo que é direito imaterial, né, quando a gente estava falando aqui de bens móveis imateriais ou mesmo direitos, o local do domicílio ele fica um pouco mais complicado, né? Porque no final das contas não necessariamente a gente tem ali uma total visibilidade. E aí, quando a gente discute o local da prestação, para alguns é muito simples e objetivo, e não acho que tem muitas discussões. Por exemplo, quando a gente fala de prestação de serviço relacionado a um bem imóvel, você sabe a localização daquele bem imóvel, então é um local da prestação super objetivo. Quando eu estou falando de outros casos, do domicílio do destinatário, por exemplo, nas demais hipóteses que não são essas aqui que eu listei, que são dos direitos, né, e dos bens móveis imateriais, a gente tem aqui uma indicação no projeto que traz um nível de complexidade para a gente definir o local da operação. Então, por exemplo, naqueles casos em que eu posso ter alguma dúvida, se elege o local do domicílio principal do destinatário. E a pergunta é, onde é esse local? Né? Não necessariamente ele é objetivo. E aí o projeto de lei, ele traz alguns itens e algumas combinações para a gente definir o que seria esse local do domicílio principal do destinatário. Então, ele indica o que eu declarei para o meu fornecedor, ou então o que no curso da execução do projeto, né, e da operação foi indicado como meu endereço. Ele coloca até da questão do endereço do protocolo IP, né, o que é até preocupante também, ou então aquele que está cadastrado para o pagamento. E aí, qual que é a nossa preocupação com relação a isso, né? Hoje, no ICMS, a gente já tem algumas questões de boa-fé, né, e várias autuações nas quais, às vezes, eu tenho um fornecedor que não está adequadamente formalizado, ou que fez uma operação que não estava adequada, ou que foi declarado inidôneo, né, a operação, e no final das contas, o contribuinte, né, que é o tomador desse serviço ou desse bem, acaba
sendo questionado pelo próprio Estado pelo pagamento de tributo da operação. E aí, nesse caso, qual que é a pergunta, né? Bom, será que eu agora, nesse contexto da reforma, eu tenho que continuar com aquela lógica que eu já tenho hoje do sistema, em que eu tenho que ter todas as cautelas para saber quem é esse fornecedor, eu identificar e ter um backup exatamente do local onde ele está, se ele existe, e aí eu vou continuar aqui pensando em se eu tenho todos os elementos, e eu acho que com o IBS e CBS muda um pouco ainda a perspectiva, porque eu não estou falando só do local do fornecedor pelo local do fornecedor, né? Porque ele vai influenciar para quem vai ser recolhido esse IBS, né? Porque se ele estiver num município ou em outro, isso faz diferença para fins da carga tributária nesse novo modelo que a gente tem. Então, eu acho que aqui é um ponto de reflexão que a gente entende que quando vier o regulamento, isso precisa ter mais, tá mais especificado. Por quê? Porque senão eu estou atribuindo obrigações e responsabilidades para o contribuinte que não deveriam ser do contribuinte, porque ele, de novo, aqui não tem um papel de fiscalização nem de definição do que seria esse domicílio, deveria ser muito mais automático, e aí a gente imagina que talvez por meio de uma obrigação acessória ou de informações no próprio cadastro do contribuinte do IBS-CBS, a gente possa ter aqui algum indicativo. Mas do jeito que está hoje esse projeto, a gente tem, assim, uma atribuição de responsabilidade para o contribuinte na operação, para ele se certificar de qual que seria o local do domicílio principal do destinatário, nesses casos específicos de bens imóveis materiais e de direitos. E aqui passando para o contribuinte responsável tributário, contribuinte está com um conceito bastante amplo, né? Porque ele está aqui como fornecedor e ele pode ser qualquer tipo de fornecedor, desde que você tenha, óbvio, né, o desenvolvimento de uma atividade econômica, o modo habitual, nada diferente do que a gente já tem hoje quando a gente fala em termos de prestação de serviço ou de fornecimento de bens, né? A questão aqui que é um pouco uma novidade, é a parte de responsabilidade de como fica isso dentro do sistema, né? Porque hoje a gente não tem uma atribuição específica para alguns digamos assim, dos players que estão numa mesma operação. E com o projeto que a gente tem aqui, a gente tem uma maior amplitude para pegar outros responsáveis tributários que não aqueles que estão diretamente relacionados com o fato gerador. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, o leiloeiro, aí eles colocam até quem faz desenvolvimento ou é fornecedor de aplicativo ou sistema, mais genericamente, né, que hoje a gente já tem isso de certa forma, que é a pessoa jurídica ou física que vá contribuir de alguma forma com ato ou omissão para que a gente tenha ali algum impacto ou desvio da obrigação tributária. Então, eu acho que o ponto que a gente tem aqui é muito relacionado com a amplitude que a gente vai ter para fins de responsabilidade tributária. Se hoje a gente já tem a possibilidade de ter uma responsabilidade tributária ampliada, porque a gente fala de conexão com o fato gerador, e a gente sabe que isso acaba sendo subjetivo quando é avaliado do ponto de vista tributário pelos tribunais, quando você tem algo normatizado e indicado expressamente que isso pode ser feito, a gente tem aqui um cenário diferente, né? Porque aí eu não estou falando só do entendimento e da discricionariedade da autoridade ou do tribunal para avaliar. A própria lei já se antecipa colocando algumas pessoas aqui como responsáveis tributários, né? Alguns já existem, por exemplo, o transportador hoje, diversos regulamentos do ICMS já têm a atribuição de responsabilidade, principalmente com a questão da multa, né? Então, tem previsões de multa tanto para o contribuinte quanto para o transportador em operações que eles entendam que não sejam adequadas e estejam em descumprimento das obrigações tributárias. Então, acho que o que a gente tem aqui para reflexão é um pouco dessa ampliação com relação às hipóteses em que eu posso ter a responsabilidade tributária aplicada. E a outra novidade que a gente tem, mas já em termos de contribuinte, que eu antecipei aqui um pouco quando a gente estava falando dos princípios da reforma e do contexto da experiência internacional, é a questão da possibilidade de um estrangeiro ser responsável pelo pagamento do IBS e da CBS aqui no Brasil, né? E aí aqui a gente fala bastante das plataformas digitais,
que é um ponto que vem sendo debatido já há bastante tempo, né, no nosso sistema tributário, né, porque a gente já teve aí projetos em vários estados para atribuir responsabilidade de recolhimento de tributo às plataformas, né, então a gente teve aí consultas públicas no Rio de Janeiro, depois emissão de legislação, aqui em São Paulo a gente também tem normativos com relação a isso. Então, a novidade de você atribuir responsabilidade para uma plataforma, ela não é uma novidade em si, mas você atribuir para uma plataforma estrangeira é a novidade que a gente tem aqui. E eu acho que esse é um ponto que acaba também passando um pouco para como vai ser a operacionalização desse novo sistema tributário, porque hoje, no projeto de lei, a gente só tem essa atribuição da responsabilidade, mas a gente não tem a forma em que isso vai ser operacionalizado ou fiscalizado, né? Então, eu acho que aqui a gente imagina o seguinte: o que a gente tem do projeto é que a plataforma vai ter que se cadastrar tal qual qualquer contribuinte no país vai ter que se cadastrar nesse cadastro do IBS-CBS. Mas o ponto de como isso vai ser efetivado, e se mais para frente vai ter alguma responsabilidade subsidiária do contribuinte localizado no Brasil, a depender de como for essa execução, isso aqui ainda é uma dúvida, né? A gente não tem visibilidade de como que vai ficar essa questão. E aí, só para a gente também pontuar, a gente fala de plataforma, não é qualquer tipo de site que vai estar aqui sendo responsabilizado pelo recolhimento do IBS-CBS, né? Mas aquele que tenha uma função específica aqui de intermediação, que é um pouco o foco do que a gente já tem hoje nas legislações estaduais, quando tem algum nível de atribuição de responsabilidade em termos de obrigação tributária a ser entregue para o fisco estadual, para que ele possa fiscalizar essas operações que estão sendo intermediadas, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente fala de plataforma, a gente está colocando aqui na perspectiva de alguém que seja intermediário e que tenha, assim, vínculo com a operação de alguma forma, seja fazendo a cobrança ou tendo ali algum papel de entrega ou fazendo uma retenção, mas de qualquer forma tem uma relação com a operação, apesar de não fazer e integrar a própria compra e venda ou prestação de serviço. Por outro lado, o que é entendido como não vai ser considerado uma plataforma e, portanto, não vai ter nenhuma responsabilidade aqui para fins de recolhimento do tributo. Nesse caso, a gente vai estar falando de alguém que só está fornecendo internet ou que tem ali dados, né, publicidade, e que você tenha uma visibilidade ainda de fornecedores, mas desde que ele não tenha uma comissão. O que significa que a plataforma, para ser responsável tributária, ela tem que estar prestando um serviço, né? E, naturalmente, esse serviço, ele é entendido como o de intermediação em linhas gerais, tá? Então, eu acho que, com relação à plataforma, a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos aí do projeto, e provavelmente isso vai vir numa regulamentação para operacionalizar e ver como isso vai ser fiscalizado. Porque, de fato, em outros países a gente tem essa experiência, mas na legislação desses países a gente já tem um indicativo de como vai ser feito, porque, inclusive, o contribuinte no exterior consegue recolher diretamente para o Estado e, inclusive, na moeda dele, né? A gente tem, por exemplo, no México, um exemplo no qual eles fazem pagamento até em dólar, né? Então, eu não sei exatamente como vai ser a tropicalização que a gente vai ter aqui, mas, de fato, a gente precisa acompanhar para ver como a gente consegue operacionalizar e quais vão ser os impactos efetivos que a gente vai ter para essas plataformas que estão aqui no país, seja as nacionais, seja as internacionais. Era um pouco isso que eu queria dividir com vocês. Excelente, Vou Pamela. aqui tirar da tela. Excelente, Pamela. Muito, muito bons pontos. Eu acho que isso traduz muito o que está acontecendo, né? Óbvio que a gente está falando de um projeto que ainda não foi aprovado, mas é difícil imaginar que vai ser tão diferente do que foi apresentado, né? Sim. Pamela, a Celine está perguntando aqui se você vai compartilhar a apresentação com Claro, o interesse. Sim, né? sim, a gente vai compartilhar, sim. Excelente. Celine, Pamela vai compartilhar depois aqui na sequência, tá bom? Bom, Pamela, obrigado. Seguindo aqui, eu vou passar a palavra para o Geraldo. O Geraldo, então, vai abordar como é que está ficando o processo administrativo nesses projetos que foram apresentados. E aí, Geraldo?
Vai melhorar mesmo, vai simplificar ou a gente vai repetir os mesmos erros? Ô Douglas, eu acho que nós vamos piorar em relação ao processo administrativo, eu não tenho muita dúvida quanto a isso. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma breve projeção, mas antes disso, passaria também, se você me permitir, um pouquinho pelo comitê gestor, Ótimo. obviamente respeitando o meu tempo aí de alguns minutos. Eu vou fazer também a projeção, mas eu vou chegar lá no que se refere a especificamente ao processo tributário. Me deixem saber, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, por gentileza. Ainda Ainda não. não. Só um minuto, então. Só um minutinho. Acho que agora vai. Pronto, devem estar vendo, creio eu. Sim. Só não está no Sim, modo apresentação, está vendo o fundo da Aí está. sua tela. Pronto, ok? Excelente. Excelente. Bom, pessoal, rapidamente então, atento ao meu tempo, gostaria de novamente agradecer pela oportunidade aos meus colegas, agradeço a todos em nome do Mauacia e também especificamente à CCFB. Eu vou tentar falar sobre dois assuntos rapidamente, eu peço desculpas pela velocidade com que eu transitarei pelos temas, mas por favor, fiquem à vontade de me interromper e eu pretendo também dividir essa apresentação com os colegas para uma eventual consulta futura, se necessário. Então, especificamente no primeiro momento, quanto ao comitê gestor. Pessoal, fato é que a gente tem que entender no primeiro momento o que é esse comitê gestor, qual é a sua origem e qual a sua natureza. No primeiro momento, isso foi tratado, vocês vão se lembrar, como uma espécie de uma agência de arrecadação. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Ontem, por uma grande coincidência, eu tive num evento mais restrito com o deputado Reginaldo Lopes, que participou disso, agora nem tanto, num primeiro momento, no que se refere à legislação da reforma tributária. E ele fez um comentário muito interessante. Ele fez uma confidência, disse que ele esteve lá com o governador Caiado, tratando desse assunto referente ao comitê gestor, e que o governador teria dito a ele que o presidente do comitê gestor vai ser muito mais poderoso que os próprios governadores e que o presidente da República. Eu fiquei refletindo sobre isso e acho que talvez ele tenha uma certa razão, e eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Bom, então esse comitê, na verdade, através deles, essa é a verdade, os estados passam especificamente a exercer a sua competência em matéria tributária. Não se pode dizer que ele exerce a competência propriamente dito, mas há uma espécie de uma delegação tácita, ou expressa, melhor dizendo, por parte dos estados e municípios, em favor desse comitê gestor, que passa a ter a autonomia de editar um regulamento único, uniformizar interpretações, arrecadar o próprio imposto, fazer as retenções e decidir o contencioso administrativo. Essa decisão do contencioso administrativo eu coloquei aí em preto, porque a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, caso haja tempo. Isso tudo, pessoal, vai ter que estar funcionando num prazo de 120 dias, contado da publicação da lei complementar, agora dentro desse projeto sobre o qual nós estamos falando. Ou seja, tudo muito rápido, e nós vamos ver que isso não vai custar muito barato. A fiscalização desse comitê gestor, dentro dessa importância toda, é feita pelo Tribunal de Contas do Estado ou do município, do presidente desse comitê. E entre nós aqui, todos sabemos que os nossos tribunais de contas, por vezes, têm indicações extremamente políticas. Então, nós vamos ter um tribunal de contas fiscalizando um comitê gestor. E esse Tribunal de Contas, por vezes, talvez não teria uma isenção política muito clara, uma isenção procedimental, ou talvez uma ausência de conhecimentos mais técnicos para que exerça essa fiscalização. Mas essa é a verdade, né? Bom, o que compete a esse comitê gestor? Bom, fato é que ele vai fiscalizar lançamento, através dele, o próprio lançamento vai ser realizado, a todos os procedimentos referentes à cobrança e representação, a inscrição de dívida ativa, o que é um ponto sensível para todos nós, os métodos de solução de conflito, que ainda devem ser tratados, e a distribuição dessa arrecadação. Isso tudo, como se não bastasse, vai elaborar a metodologia de cálculo das alíquotas, que, por sua vez, vão ser submetidas ao Tribunal de Contas para que sejam validados, né? Então, ou seja, veja bem, ele não só faz toda a coordenação, todo o procedimento de uniformização quanto à legislação, e, além disso, é responsável também pela metodologia de cálculo das alíquotas. E como que esse comitê gestor avança nesse sentido?
Bom, fato que ele vai exercer o que foi chamado de uma gestão sobre a fiscalização. Eu acho aqui, pessoal, que isso a gente está dizendo em meias palavras. Eu acho que vai acabar não só exercendo a gestão, mas direcionando esses procedimentos fiscalizatórios, porque eles vão seguir normas e determinados preceitos fixados pelo comitê gestor. Então, não é uma mera gestão, acho que vai bem além disso. Compartilhamento de informações, a padronização de procedimentos, que vai muito dentro do que eu comentei, ou seja, todos os municípios do Brasil e os estados do Brasil terão que ter os procedimentos no que se refere à fiscalização. Isso é muito bom, por um lado, na medida em que nos deixa num ambiente um pouco mais seguro, mas demonstra qual é o poder desse conselho. Controla os acordos, ou seja, se a cidade de São Paulo fizer um determinado acordo ou convênio com o Estado de São Paulo, isso vai ter que ser comunicado ao comitê, né? E aprova normas comuns. E aí nós temos uma conclusão, ou seja, o Conselho, ele, na verdade, ele concentra o exercício da competência tributária, que antes era livre e autônoma em relação aos estados. Que eu faço um pequeno parêntese. Isso é muito bom por um lado, na medida em que a gente não fica nesse cipol, nesse famoso cipol tributário. Por outro lado, ficamos dependentes de um único órgão. E precisaríamos ter um conforto maior de que como esse órgão vai ser gerido, como esse órgão vai ser tratado e quem vai, de fato, fiscalizar esse órgão. Então, a gente sai de um ambiente extremamente pulverizado e entramos num extremo, qual seja, num ambiente extremamente concentrado. Como disse o Mauaci, vamos aguardar para ver. Particularmente, não dá para ter certeza se isso vai funcionar tão bem assim. Se funcionar, pessoal, acho que vai ser muito bom. Sinceramente, acho, para a vida do contribuinte como um todo. Caso contrário, talvez a gente passe por algumas dificuldades. A estrutura básica, eu vou passar rapidamente, eu não vou passar pelos demais pontos, mas vou concentrar tão somente no Conselho Superior. Não vale a pena perder tempo com o restante aqui agora, acho que não vem ao caso. Mas o Conselho Superior é muito importante e merece um pouco mais de atenção. Então somente para lembrar a vocês, isso tudo vai custar 4 bilhões de reais até 2028. Então, estruturar o Conselho e montar esse conselho tem a previsão no próprio projeto de 4 bilhões de reais sujeito a eventuais acréscimos. Aí sabemos nós como é que isso funciona. Bom, esse conselho ele é composto por 54 membros, 27 indicados pelos estados, 27 indicados pelos municípios, dentro dessa padronização que eu trago para vocês. Um ponto importante, em se tratando dos estados, praticamente será o secretário da Fazenda. E em se tratando dos municípios, existe uma espécie de eleição, eu também não vou tomar tempo em função da especificidade do tema. E isso, entre os municípios, há esse fracionamento no que se refere à votação dos municípios em um formato igual e depois por um formato ponderado. Eles vão ter um prazo de 4 anos. Em tese, isso nos daria uma certa perenidade do Conselho, ou seja, daria uma certa continuidade dos procedimentos do Conselho. Mas, infelizmente, isso não é tão sólido assim, porque eles poderão, pelo menos em sede dos estados, serem substituídos por parte do executivo, né, do governador. O governador quem vai nomear e é o governador quem vai também fazer essa substituição. Então, novamente, você fica sujeito a uma intervenção política quanto a isso. Não há essa perenidade de procedimentos. E o interessante, apesar de haver a figura do suplente, ele não substitui o membro. Se eventualmente houver, nesse caso, uma vacância, sim, ele substitui. Mas se houver uma substituição do titular, o suplente não assume, que é também um indicativo desse procedimento, dessa eventual contaminação em matéria política. A previsão de uma reunião trimestral, e a lei poderá estabelecer reuniões extraordinárias. Eu não tenho muita dúvida de que uma vez por trimestre não seria o suficiente para tratar dessa matéria. E qual que é a competência desse conselho? Vejam bem o poder desse conselho e a amplitude que eles têm. Então, primeiro, ele elege e destitui a diretoria e todos os demais órgãos, outros 5 órgãos. Ele aprova o regulamento do IBS. Então, veja bem, o regulamento do IBS vai estar sujeito a esses 54 membros do Conselho. Além disso, o regimento do próprio Conselho, atos normativos de uma forma geral, ou seja, ele quase que tem uma capacidade normativa, porque ele entra numa questão de uniformização de interpretação, isso acaba tendo um efeito de natureza normativa, e, além disso, propostas de atos que são feitos juntos com a Receita Federal.
Além disso, ele aprova a metodologia de cálculo das alíquotas, tanto a alíquota de referência quanto as alíquotas específicas. Então, é realmente um conselho de um poder extremamente complexo. Rapidamente, pelo quórum, acho que não precisam passar tanto por isso, mas ele é feito através da maioria absoluta em se tratando dos estados e que sejam correspondentes a mais de 50% da população, e em se tratando dos municípios, a maioria absoluta. Conclusão quanto a esse conselho. Gente, não tenho muita dúvida de um risco de contaminação política. Pelo menos é uma grande preocupação que eu tenho. Além disso, é uma fragilidade da sua fiscalização. Tribunal de Contas do Estado. Volto a dizer, sem nenhum tipo de juízo negativo, mas que cada um tire suas conclusões. Os tribunais de contas do Estado são sabidos, sabidamente existem várias indicações de natureza política e não técnica nesses tribunais, né? Tem uma alta concentração do poder tributário, porque ele não só uniformiza a interpretação normativa, na verdade ele quase que especificamente está normatizando, tem controle do contencioso administrativo, determina a forma como as alíquotas são calculadas, fixa uma série de alçadas, e a gente vai ver um pouco à frente, e além disso, não tem uma participação significativa dos contribuintes, exceto no que se refere ao procedimento do contencioso administrativo, mas o conselho em si tem zero participação dos contribuintes. E ele tem fortes restrições aos direitos dos contribuintes no que se refere ao contencioso administrativo, nós vamos tratar disso há pouco. Por fim, ele prevê penalidades que são, em obrigações acessórias, muito significativas. Para dar um exemplo, a não apresentação de uma determinada obrigação acessória dá ensejo a uma penalidade de 50% do imposto. Obrigação acessória. Se você considerar o próprio não recolhimento do imposto, que dá ensejo a mais 75%, nós teremos 125% de multa em se tratando do não cumprimento da obrigação acessória, 50%, e a multa de ofício pelo não recolhimento da obrigação principal, 75%. Bom, aqui, acho que estou ainda dentro do meu tempo, tem alguns poucos minutos, tentei falar rapidamente sobre o comitê gestor. Eu passo rapidamente sobre o processo administrativo tributário, e breves pinceladas, que acho que isso muda muito do contexto. Eu tive a oportunidade de compor o extinto Conselho de Contribuintes há muitos anos atrás, fiquei lá por 2 mandatos, e fato é que a alteração foi bastante significativa se comparado com o modelo federal. Veja bem, pessoal, nós temos aqui 14 princípios elencados em sede do projeto de lei, né? Então, fala-se de verdade material, fala-se de simplicidade, ampla defesa, contraditório, tá aí, são 14 princípios. Isso só já demonstra, talvez, a inexistência de uma simplicidade, né? Como é que você pode prever o princípio da simplicidade se você tem que prever 14 princípios, né, Malci? Não sei se você concorda comigo, mas se fosse simples, não precisavam de 14 princípios, né? Bom, e dentro disso, o procedimento administrativo vai ser 100% eletrônico, ele passa a ser contado em 20 dias, em dias úteis, mas o prazo para impugnar passa a ser de 20 dias. E passa a existir um prazo geral, exemplo do nosso Código de Processo Civil, que no caso aqui é de 10 dias, com a manutenção do prazo em dobro para a Fazenda. O julgamento é 100% virtual, e nós teríamos aí, entre aspas, 3 instâncias. Na verdade, vocês vão ver que são 2 instâncias, mas pelo que está previsto, são 3, na medida em que essa instância de uniformização é muito difícil de ser atingida. E aí começam as dificuldades, e aí, Douglas, já vou te responder um pouco. Primeiro, você tem que ter a juntada de todas as provas no prazo de 20 dias. Então você foi autuado que por 3 anos, 4 anos, você tem que disponibilizar na impugnação todo o seu material quanto a isso. Hoje, o decreto 70235 também vai um pouco nessa linha, mas existe uma flexibilidade da jurisprudência quanto a isso. E aí, vejam bem, se você tem por princípio afastar o excesso de formalismo, manter a ampla defesa e verdade material, como é que você vai restringir o contribuinte de produzir prova após esse período? Ou seja, em 20 dias úteis você tem que exaurir a produção probatória e falar em princípio de ampla defesa. Isso, na verdade, demonstra que é uma falácia, né? Outro ponto, claro, é a observância das súmulas do STF, decisões em controle concentrado, difuso, além das questões afetas a normas suspensas pelo Senado, né?
Além, já em conclusão, o rito sumário me preocupou muito. Vejam bem, olhem só. O comitê vai poder fixar alçada não só quanto ao valor, mas também no que ele classificar como temas de menor complexidade de matéria. Esses vão ter um rito sumário e uma decisão definitiva em primeira instância, ressalvado um pedido de retificação que raramente vai ser tratado. Pedir de retificação, na verdade, são uma espécie de uns embargos de declaração. Então, nós vamos estar sujeitos à fixação de uma alçada, cujo número é feita não por lei, mas pelo próprio conselho, uma definição do que é uma complexidade mediana, grande ou baixa, e isso vai fixar uma única instância. Então, novamente, onde é que está a defesa e o contraditório, que são aqueles 14 princípios tratados ali? Esse recurso de uniformização que está previsto, vejam bem, ele precisa de um paradigma, até aí tudo bem. Mas o paradigma não pode ter mais de 5 anos. Ou seja, fixa-se um período temporal para a validade de um paradigma. Novamente, você restringe o acesso à ampla defesa e dá aso a um formalismo moderado, que é um dos princípios que teria sido aplicado lá entre aqueles 14. Existe uma paridade tão somente em segunda instância, no que se refere a contribuintes e fazenda, e agora os contribuintes passam a ter claramente uma prova de seleção pública para conhecimento técnico e tudo mais. E aí temos o famigerado voto de desempate por parte do presidente. Então mantém-se esse vício que nos persegue há anos e anos. Tivemos ali, durante aquele período do ano passado, um fôlego quanto a isso, mas isso está sendo mantido agora em sede da lei complementar. Conclusões, para não abusar do meu tempo. Várias restrições aos direitos do contribuinte. A questão do voto de desempate, a paridade dos contribuintes tão somente em segunda instância, né? As restrições na produção de prova, fica muito claro quanto a isso, as restrições para o recurso de uniformização, prazo de 5 anos, né? A inexistência de... esse é um ponto, passa a se prever claramente a inexistência de nulidade em caso de irregularidade no lançamento. Se for possível, ao critério do julgador determinar a natureza e o sujeito, essa nulidade está afastada. Isso também é tratado atualmente em sede jurisprudencial, mas agora passa a ser indelével, porque está previsto no projeto de lei. Eu acho que eu estou dentro do meu tempo, já vou concluindo por aqui. Agradeço novamente a oportunidade de participar desse evento, em nome do Douglas e dos demais, me coloco à disposição para qualquer questionamento, se necessário. Muito obrigado a todos. Excelente, Geraldo. Muito clara a apresentação. É, Você começou já falando, acho que vai piorar. Eu falei, bom, está sendo muito negativo. Mas não está, não. A gente sabe como é o Brasil. Se a gente estivesse na Suíça, a gente estaria mais positivo, mais otimista. Mas vamos tentar acreditar que realmente vai acabar acontecendo, e vai simplificar o sistema. A gente até tem um questionamento aqui que vai encaixar para você, Geraldo, mas eu vou deixar o Estevão falar e aí depois eu volto para você com esse questionamento da Celine Ferreira. Tá bom? Geraldo, obrigado. Bom, aí eu vou passar então agora para o Estevão. O Estevão vai falar um pouco para a gente sobre split payment. Isso aí virou um hit do inverno, né? Então, tá todo mundo falando sobre isso e pouca gente entende a história. Vamos falar um pouco de não cumulatividade e vamos falar também um pouco sobre regimes especiais. Estevão, obrigado por ter topado aí o bate-papo. Te agradeço e te passo a palavra. Um abraço. Douglas, eu que agradeço aí, parabenizo o Geraldo pela clareza na exposição, também a Pamela e o Moacir, e obrigado a todos vocês que estão aí. Douglas, o problema é o Split Payment virar música de axé no próximo carnaval. Aí que acabou, né? Deixa eu dividir com vocês rapidamente aqui a minha apresentação. Estamos vendo, mas não no modo apresentação ainda. Agora acho que entrou, né? A gente está vendo a sua tela ainda, tá, Estevão? Não sei se você está com duas telas aí. Então, olha só.
tiver com problema, você põe sua tela mesmo, Estevão, e a gente toca aí, fica tranquilo. Eu vou fazer isso. Isso, fica tranquilo. Até porque depois o pessoal pede para circular o material, como a Pâmela confirmou. Geraldo, você também, né? Confirmado. E o Estevão também, se confirmar aqui, a gente também circula para os participantes. Agora ficou Bom, ok. então vamos lá, o tempo não está a nosso favor. Eu acho que o ponto principal aqui que eu gostaria de colocar diz respeito à não cumulatividade, né? A gente sabe, foi muito falado, um dos principais princípios desses dois IVAs, né? Diz respeito justamente à neutralidade e, evidentemente, que daí decorre a não cumulatividade. A não cumulatividade que não é desconhecida da gente. A gente já tinha uma não cumulatividade no PIS/COFINS, já tinha a não cumulatividade do ICMS, do IPI, embora com uma série de restrições. Quando veio, então, o projeto, né, e depois, posteriormente, a emenda constitucional, o que foi dito, pelo menos na emenda constitucional, é que a não cumulatividade do IBS e da CBS seriam amplas, né, que dariam direito a todos os créditos das operações anteriores, com exceto dos valores relacionados a uso e consumo pessoal, que não ficou muito claro, muito definido, para definir o que era, né? E um ponto que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que na emenda constitucional havia uma previsão de que a lei complementar poderia estabelecer hipóteses em que o direito ao crédito, ao aproveitamento de crédito, ficaria condicionado ao efetivo pagamento do imposto nas etapas anteriores, inclusive com o direito do adquirente, né, de fazer esse recolhimento para garantir ali o seu crédito de não cumulatividade. Vinculando, então, essa não cumulatividade nas hipóteses previstas na lei complementar ao efetivo recolhimento do imposto, ao contrário do que nós temos hoje, né? Hoje, basta ter o documento comprovando a aquisição do insumo, do bem ou do serviço para ter direito ao crédito, independentemente do que aconteceu na etapa anterior, evidentemente que desde que o documento seja um documento idôneo, válido e etc., né? E o que me chama a atenção nesse projeto de lei é que praticamente a legislação complementar vinculou o direito ao crédito ao pagamento do IBS e da CBS nas etapas anteriores. Ela não trouxe hipóteses de limitação, né, em que o crédito ficaria limitado ao efetivo pagamento. Ela restringiu ou ela amplificou essas hipóteses para todos os casos. Então, em todas as situações, o direito ao crédito, de acordo com esse artigo 28 citado aqui, fica condicionado ao efetivo pagamento do IBS e da CBS nas operações anteriores. Esse primeiro questionamento que eu coloco, e que acho que precisa de uma reflexão mais profunda dos nossos legisladores. Se a emenda constitucional falava em estabelecer hipóteses, crê-se que não se tratava de todas as hipóteses, não era uma amplitude tão grande como foi dada aqui pelo projeto de lei 68. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Segundo ponto, nós não temos uma definição muito precisa do que seja uso e consumo pessoal, né? A Constituição disse de maneira muito clara que haveria limitação, sim, aos bens adquiridos para uso e consumo pessoal. E quando a gente olha para o projeto de lei, o projeto de lei traz hipóteses bastante tacanhas de bens de uso e consumo pessoal. Então, eles mencionam joias, obra de arte, bebida, tabaco, armas e etc. E bens que, falando do ponto de vista mais técnico, dificilmente seriam considerados um bem que não de uso e consumo pessoal. São hipóteses quase que evidentes, né? E aí fica a minha pergunta: será que essa é uma definição ampla? Há uma definição ampla de bens e consumo, de itens de uso e consumo pessoal? Ou a gente vai ter que usar essa limitação limitada a essas hipóteses, né? Entendo eu que se ele listou isso de forma taxativa, esses são os bens de uso e consumo pessoal e nada além disso, né?
E eu vou entrar nesse ponto mais para frente. O que daria uma amplitude bastante grande para o princípio da não cumulatividade, pelo menos de acordo com a legislação, já que ela simplesmente limita a esses itens aqui bastante específicos, como joias e tabaco e etc., que quase nenhuma empresa, no geral, vai adquirir, né, com a ressalva de que a legislação coloca a ressalva de que, exceto nos casos de aquisição para revenda ou empresa de segurança, etc., nesses casos não se trata de bens de uso e consumo pessoal. O segundo ponto que é relevante a gente destacar também no princípio da não cumulatividade foi a adesão do regime de caixa. Ou seja, os créditos, os contribuintes vão ter o direito aos créditos de acordo com o regime de caixa, né? À medida em que aqueles valores sejam, de fato, recolhidos e pagos, e não mais de acordo com o regime de competência, como nós estávamos acostumados no caso dos outros tributos em que se aplica o regime não cumulativo, né? Outro ponto importante também, colocando aqui o projeto de lei, é a necessidade de comprovação da operação por meio de documento eletrônico hábil e idôneo, de acordo com o regulamento que viria aí. Muito bem. Nós sabemos, né, das dificuldades que muitas vezes os contribuintes têm envolvendo documentos fiscais hábeis e idôneos. Muitas vezes as operações são praticadas, a aquisição de insumos é feita, e os documentos, eles envolvem algum problema com a empresa fornecedora, de descadastramento, ou de problema com o Sintegra, ou simplesmente são documentos fiscais válidos e hábeis e idôneos e tudo mais, inclusive com o recolhimento do semestre na etapa anterior, mas são muitas vezes documentos como, por exemplo, notas fiscais de complemento de preço, em algumas hipóteses, criados em situações específicas por um ou por outro estado, e que, quando vão para o estado de destino, ele veda o crédito com o argumento de que aquele documento não é hábil e idôneo por não estar previsto no convênio sem número lá de 1970. Então, quando a gente trata aqui da necessidade de comprovação da operação por meio de documento fiscal eletrônico hábil e idôneo a ser disposto em regulamento, isso gera uma preocupação por todo esse histórico que nós temos no Brasil. Especialmente numa situação em que os créditos, né, da não cumulatividade, os créditos do IBS da CBS, ficam condicionados à necessidade do efetivo pagamento. Então, se eu já tenho uma legislação que condiciona o direito ao crédito à comprovação, né, de que o tributo nas operações anteriores foi efetivamente pago, foi recolhido de acordo com o sistema ali do comitê gestor, para que também comprovar isso por meio de documentos fiscais eletrônicos hábeis e idôneos? Por que eu não posso ter simplesmente essa comprovação por meio do sistema do comitê gestor, que vai ser tão avançado a ponto de permitir o split payment? Então, me parece que aqui, ao impor essa dupla imposição aos contribuintes, o projeto está criando ônus adicionais que talvez a gente precisaria restringir e verificar o que ele está querendo dizer com documento hábil e idôneo, qual o poder regulamentar dessa questão de documento eletrônico hábil e idôneo, e se o simples controle e efetivo pagamento do imposto na operação anterior a ser controlado pelo comitê gestor já não seria suficiente para o contribuinte ter direito ao crédito, né? Afinal de contas, estamos falando aqui de um regime de caixa, do efetivo recolhimento do imposto na operação anterior para dar o direito ao crédito. Não faz sentido eu condicionar isso a documentos fiscais e etc. Alguns pontos também importantes que eu destaco aqui é a manutenção integral do crédito no caso de alíquota zero, né? Hoje a gente tem diversas limitações quanto a isso, e a previsão aqui, de fato, é a manutenção do crédito nos casos de alíquota zero, que são aqueles casos específicos de alguns casos de alimentos, produtos agrícolas, veículos para as pessoas com deficiência, produtos de natureza menstrual e etc. Então, esses casos está prevista a manutenção integral do crédito, e casos de imunidade e isenção, assim como existe hoje, pelo menos com relação à ICMS, elas são equiparadas ao consumo e implicam a anulação do crédito, exceto as exportações. Então, para as exportações está prevista aí
a manutenção integral do crédito. E aqui tem duas ressalvas que eu faço. Primeiro, em itens dispersos aqui no projeto de lei, nós verificamos uma série de vedações aos créditos do IBS da CBS, que eu tenho dúvidas se podem ser considerados como bens de uso e consumo. A saber, serviços financeiros, ele prevê aqui intermediação financeira, mediante captação e repasse de recursos, operações de câmbio, operações com títulos e valores imobiliários, securitizações e operações de factoring, tá? Entendo que parte dessas operações podem ser necessárias para a empresa e não podem ser consideradas como uso e consumo pessoal, como, por exemplo, uma empresa que faz importações precisa contratar bancos e paga taxas de câmbio para os bancos, serviço de câmbio, ou que precisa fazer captações na bolsa ou fora da bolsa, enfim. Então, essa vedação aos créditos desse tipo de serviço precisa ser vista com mais ressalva, porque foi colocada na legislação de uma forma muito ampla, tá? E em diversas hipóteses, eu tenho certeza que não vamos estar diante de uma operação de uso e consumo, mas de operações financeiras de fato necessárias. E interessante que se a legislação, se o projeto de lei permite o creditamento sobre, por exemplo, despesas financeiras, deveria permitir também nessas hipóteses, se ficar comprovado, talvez, numa futura regulamentação da legislação, ou num ajuste do projeto, de que essas operações foram atreladas à operação da empresa e que eram necessárias, etc. Mais do que isso, também tem vedação para tomada de crédito de BS e CBS para serviços de refeição em bares e restaurantes. Aí me parece que não há muita discussão de que talvez isso seja, de fato, algo atrelado ao uso e consumo pessoal. E também aos serviços de hospedagem, o que me gera também muitas dúvidas, né? A hospedagem pode ser uma despesa, uma atividade que não se relaciona ao uso e consumo. Se o empregado, por exemplo, tem que se deslocar para prestar um serviço em outro lugar e se hospeda em um hotel ou algo do tipo, ou se vai fazer um curso ou um congresso. Em determinadas hipóteses, entendo que a gente não está tratando nos casos de hospedagem, de um caso de uso e consumo. No entanto, o projeto atribuiu aos gastos com hospedagem uma característica absoluta de não dar direito ao crédito. Tá? Então, isso é bastante preocupante. Um ponto também que me chama a atenção no projeto é a vedação de transferência dos créditos, né, para outras pessoas jurídicas ou para os contribuintes do IBS-CBS. Muito bem. Esse é um ponto que sempre deu problema com relação a ICMS, né? A gente sabe, todo mundo sabe aqui, né, Pamela, você vê isso há muito tempo, o pessoal exportadores especialmente, que não tem como transferir os créditos nem para empresas próprias, nem para outras empresas. Há uma série de estados que impõem diversas limitações e o exportador acaba morrendo com esses créditos quase que podres. Então, aqui foi uma limitação absoluta. Talvez, vamos ver como isso vai funcionar, com base na dita celeridade nos casos de ressarcimento, né? Aqui existe a previsão de que o ressarcimento vai ocorrer com prazo de até 260 dias, na grande maioria dos casos, acredito que vai ser esse prazo de 260 dias, vamos ver se isso de fato vai acontecer na prática. Tá? E chama a atenção aqui que, embora ele vede a transferência dos créditos, existe a possibilidade de fusão, cisão, incorporação de empresas, em que os créditos, nesse caso, se admite que eles sejam transferidos para a empresa sucessora. Ora, me parece que aqui o caput do artigo 35 contém uma vedação e o parágrafo único abre uma porteira, né? E aí a gente já sabe que quando abre uma porteira, a gente sempre tem o risco de Receitas estabelecerem isso e analisarem esse tipo de operação com olhos em propósito negocial, com olhos numa essência sobre a forma, na essência econômica, e aí a gente incorre no risco de a legislação permitir reorganizações societárias que façam essa transferência de crédito e a Receita Federal, com base
em leituras econômicas ou de falta de proposta negocial, ou como tem ocorrido em diversas situações, até envolvendo prejuízos fiscais, que vede esse tipo ou que cria obstáculos a esse tipo de transferência com base em elementos econômicos que não estão previstos na lei. Então, acho que esse ponto é importante tomar cuidado e ver como isso vai se desdobrar no avanço do projeto. A questão dos fringe benefits, né, que o Geraldo já falou brilhantemente, e eu queria também tecer alguns comentários. O legislador, na verdade, os técnicos, quando elaboraram o projeto de lei, colocaram essa questão dos fringe benefits aqui junto com a não combatividade, o que cria uma estranheza, né? Por que colocaram os fringe benefits com essas hipóteses de incidência do IBS da CBS junto com a não combatividade? A minha leitura, e aí a minha leitura congregada com os demais artigos, é que o legislador adotou uma opção política aqui, uma opção de política legislativa no seguinte sentido: vamos limitar os bens de uso e consumo pessoal, aqueles casos específicos que tratam de joias, de armas, de tabaco, previstos no projeto, e dá, de uma certa forma, um direito amplo ao creditamento, né? Então, como a legislação só limitou aos casos que eu mencionei, armas, tabaco, etc., além daqueles casos ali de viagens e de hotelaria, tem-se a impressão de que eu não preciso ficar olhando se é bem de uso e consumo pessoal. A própria legislação, quando quis restringir, restringiu. E, na minha visão, ela assim o fez justamente porque optou-se, ao invés de vedar o direito a créditos e ficar analisando caso a caso o que é uso e consumo pessoal, optou-se por dar um direito de crédito talvez maior, mas, por outro lado, criar hipóteses de incidência no caso do fornecimento para empregados, para gerentes, para diretores. Então, a gente vê, por exemplo, que o imóvel oferecido para funcionários, a disponibilização do veículo, inclusive de abastecimento, gasolina, etc., equipamento de comunicação, plano de saúde, educação, bebida, seguro, etc. Tudo isso vai estar sujeito, desde que fornecido de forma não onerosa ou a valor inferior ao valor de mercado, estaria sujeito, né, são considerados hipóteses de incidência do IBS da CBS. E aqui eu tenho uma crítica, Douglas. Eu acho que seria mais inteligente do legislador vetar o uso desses créditos, ao invés de tributar nessas operações e onerar ainda mais a nossa folha de salários, que já é uma das mais oneradas do mundo, se não a mais. Um número altíssimo de contribuições previdenciárias, o que desestimula, evidentemente, a tributação e oferecimento, a contratação de bons profissionais com o oferecimento desses benefícios. Então, a meu ver, essa questão de política legislativa precisaria ser revisada. E creio que tributar os fringe benefits da forma como previsto, né, e ainda sem um valor específico, né, vai ter que se apurar valor, vai chegar numa metodologia muito próxima do que a gente tinha na época de DDL, que ficava apurando para ver o que era valor de mercado, o que não era valor de mercado. Isso vai dar uma confusão danada. Então, a minha sugestão seria: veda o crédito. Proíba que a empresa, né, nesses casos, nessas situações, tome o crédito de IBS e CBS, mas deixa livre a tributação dos fringe benefits para não onerar ainda mais a folha de salários, que já tem uma carga tributária gigantesca. A questão do pagamento aqui, já entrando um pouco na questão do split payment. O pagamento, como eu falei, a garantia do princípio da não combatividade, então isso foi bem desenhado aqui no projeto de lei, prevendo que a não combatividade fica assegurada desde que tenha havido o pagamento do IBS da CBS nas etapas anteriores. E o artigo 27 do projeto prevê aqui 4 modalidades de pagamento. Né? Primeiro, a compensação escritural, crédito com débitos, aquela que a gente está acostumado hoje em dia, que vale para o
ICMS, PIS/COFINS, etc. Segundo, seria uma modalidade de pagamento pelo próprio fornecedor. Então, o próprio fornecedor, após, né, dentro do fim do período de apuração, faz ali a compensação, compensa, eventualmente, os valores que já foram pagos pelo adquirente, ou que foram pagos via split payment, e etc. E se restar algum valor, algum saldo devedor, então faz esse recolhimento. Pagamento pelo próprio adquirente e o split payment, com a ressalva aqui que tanto o pagamento pelo adquirente quanto o split payment são pagamentos individualizados, tá? São pagamentos feitos por operação. Então, entrando aqui um pouco na questão do split payment, a legislação prevê esse arranjo de pagamentos, né, feito por meio de uma instituição financeira, por meio de um operador, em que faria essa liquidação financeira do split payment no momento do pagamento, né? O split payment não é uma novidade, ele já existe hoje em diversas situações, em diversas operações, que nós acabamos não vendo, né? Então, muitas vezes, pagamentos feitos a cartão de crédito, pagamentos feitos a marketplaces, uma série de pagamentos que nós fazemos, nós consumidores fazendo, já estão sujeitos ao split payment feito ali pelos operadores. Então, de uma certa maneira, não há novidade nesse split payment. A novidade aqui é que nós estamos falando de um split payment combinado com todo um sistema, primeiro que é um split payment gigantesco, né, de todas as operações feitas pelos contribuintes, exceto, evidentemente, operações não rastreáveis, como dinheiro ou cheque, feitas pelos meios de pagamento eletrônicos, que vão ser controladas ali pelo operador financeiro. Como isso vai ser implementado em termos sistêmicos, em termos de software, em termos de tudo mais, ainda mais com a possibilidade de compensação e com essa interligação de informações, é algo que a gente vai precisar ver ainda como que isso vai ser implementado, né? Destacando aqui que o split payment, também um ponto de crítica que eu faço, a legislação constitucional, a emenda constitucional 132, previa que o split payment seria uma hipótese a ser criada pela legislação complementar em hipóteses específicas. E o que se fez aqui, evidentemente que tirando aqueles casos em que o split payment é impossível, como dinheiro e cheque, o split payment se tornou obrigatório para todo tipo de operação. Tá? Então, todo tipo de operação prevista aqui na legislação, tornou-se obrigatório, ficou sujeito ao split payment. Tá? Então, do pagamento feito, eu trouxe um exemplo mais à frente, para tratar um pouquinho desse split payment, do pagamento feito pelo adquirente, o operador financeiro vai destacar o valor do imposto, vai repassar o valor do imposto para o comitê gestor e vai passar apenas o valor líquido para o fornecedor do bem ou do serviço, do intangível, o que quer que seja. Sendo que, nessa situação, o sujeito passivo fica obrigado, né, a apresentar para esse prestador de serviços financeiros todas as informações que permitam identificar ali a operação, os documentos fiscais e o valor do IBS e da CBS a serem segregados. Um ponto importante também, aqui mais aplicável ao varejo, né? O legislador teve aqui alguma sensibilidade de criar um split payment simplificado para operações de varejo, tá? Prevendo que aquelas operações em que, vamos ver, a tributação do IBS e da CBS, que não derem direito ao crédito ao adquirente, que basicamente seriam operações de varejo, o fornecedor pode optar por uma sistemática simplificada, uma sistemática presumida, em que o IBS e a CBS vão ser cobrados com base em um percentual pré-determinado, né? Sendo essa opção irretratável a todo o período. Evidentemente que essa opção ela é retratável, mas ela não é absoluta, né? Ou seja, ao final de cada período de apuração, em princípio seria o período de apuração é mensal, mas ao final de cada período de apuração, cabe ao contribuinte fazer a apuração normal e recolher o IBS e a CBS, o que é
irretratável no período, a gente não sabe aqui qual o período que ele se refere, se é o período anual, se é mensal, o que seria esse período. O que seria irretratável seria a opção por esse split payment simplificado, baseado num percentual a ser definido também, com base no setor, com base no produto, com base nas características ali da operação, né? Que deve ser muito semelhante, digamos assim, a um lucro presumido, né? Com a ressalva de que no presumido não tem acerto ao final, e nesse caso, ao final de cada mês, ele vai fazendo o acerto e recolhendo o IBS e a CBS com base aí na sua apuração mensal. Aqui eu trouxe um exemplo de como vai funcionar o split payment. Então, se a gente imaginar uma operação... Desculpe te interromper, Estevam, a gente está estourando o tempo aqui, tá? Desculpa. Então, deixa eu problema. só passar aqui rapidamente Claro. pelo exemplo, acho que eu me estendi demais. Basicamente, desculpa, Mas fique à vontade de passar o exemplo, fique à vontade. vamos lá. Então, se a gente tem uma operação em que temos aqui um atacadista, faz uma venda para um varejista, temos um ICMS aqui, um IBS e CBS de 26,5%, débito de 26%, suponhamos que ele tem um crédito aqui de 10%, deveria ter um IBS e CBS a recolher de 16,5%. Ele faz essa venda aqui no dia 20 de janeiro, com prazo de recolhimento em 90 dias. Tá? Como ele só vai receber o pagamento em 90 dias, consequentemente, não vai haver, nesse primeiro momento, um split payment. Quando encerrar o mês, no dia 20 do mês seguinte, suponhamos aqui uma data de pagamento, ele vai apurar o IBS dele e recolher os 16,5% de IBS e CBS. Né? E, ao mesmo tempo, o supermercado aqui, o varejista, vai pegar essa mercadoria e vai vender ela por um preço de 150, com o IBS de 26,5, lembrando que ele já tem que pagar isso aqui em 90 dias, débito de 39,75, um crédito de 26,5, que ele ainda não tem o crédito, porque não foi pago, teria um valor a recolher, se tudo tivesse sido pago, de 13,25. Né? O que acontece aqui? Ele faz a venda, pagamento à vista, o consumidor vai pagar o valor de 150, desses 150, 110 iriam para o varejista e 39,75 vão direto para o comitê gestor. Tá? Futuramente, quando o varejista faz o acerto dele, verifica o que ele teria a pagar de ICMS, ele não tem aqui ICMS a recolher, vai ter um saldo credor de 26,5. E, por sua vez, 90 dias depois, ele vai fazer o pagamento do varejista. Nessa situação, vai fazer o split payment, como eu coloquei aqui embaixo, que seria 10 para o varejista, 26,5 para o comitê gestor. O comitê gestor vai ver que esse valor já foi pago, via 16,5 aqui com a compensação, e deveria devolver esse valor ao distribuidor em até 3 dias. Então, acho que é isso. Desculpa aí estourar o tempo, mas é uma matéria bastante complexa e vasta. Fique tranquilo, foi ótimo, Estevam. Esse assunto a gente fica aí o dia inteiro e não conseguiria cobrir tudo. Então, obrigado pela sua participação também. A gente está chegando aqui no fim. Esse é o momento aqui que a gente passa para alguns questionamentos, né? A gente já tem aqui um questionamento da Celine, que eu passaria ao Geraldo. A Celine faz a seguinte pergunta, Geraldo. Comitê gestor, isso significa que as alíquotas poderão variar, já que existe competência na metodologia de cálculos? E aí ela completa, né, fazendo uma segunda pergunta, sabemos qual será a composição deste órgão? Acho que você falou de forma geral, mas vale a pena você frisar isso. Claro. Celine, veja bem, algumas observações que, por vezes, as pessoas não ficam tão atentas a ela. Sobre essa questão das alíquotas, se elas podem variar ou não, primeiro, a norma prevê o que eles chamam de uma espécie de uma recalibragem desse alíquota de tempos em tempo. Então, tem essa calibragem, digamos assim, então ela vai poder variar em função desses momentos. Inclusive, existe uma previsão de que essa calibragem não daria ensejo à restituição ou à compensação de diferenças ou pagamento de diferenças. Então, tem esse ponto. Mas, o artigo 14, eu estou com ele em mãos aqui, lá do primeiro PLC, do PLP, melhor dizendo,
ele é muito interessante, porque ele fala o seguinte, olha só, que ao fixar sua alíquota, cada ente federativo poderá, então veja bem o verbo que está sendo utilizado, Celine, poderá vinculá-la à alíquota de referência da respectiva esfera federativa. 2, defini-la sem vinculação à alíquota de referência da respectiva esfera federativa. Então, eu acho que existe aí sim uma possibilidade de ter algum tipo de variação dessas alíquotas, porque o artigo 14 coloca isso como uma espécie de uma faculdade. Eu não sei dizer qual é a amplitude, a dimensão dessa faculdade, mas tem essa previsão lá no que se refere ao artigo 14 do primeiro PLP. Então, volto a dizer, eu acho que existe sim uma certa possibilidade dessa variação como um todo. A sua segunda pergunta, se eu não me engano, foi sobre a composição do órgão. Então, vamos só recapitular. Tem aqueles 27 membros indicados pelos estados e tem os 27 membros que são indicados pelos municípios, com aquela diferença entre o município dos 14 em maioria absoluta e dos 13 de forma ponderada. Então, o comitê gestor, ele teria esse órgão diretivo, a instância máxima do comitê gestor, com essa composição de 54 membros, todos fazendários, sem nenhum tipo de participação do contribuinte, mesmo que algum tipo de, digamos, uma participação que não fosse vinculante, ou um tipo de participação com poder de voto, mas não há. Então, essa é a composição desse órgão. Acho que me fiz claro. Qualquer dúvida, por Tá. favor, estou à disposição para complementar. Obrigado, Douglas. Excelente, Geraldo, muito claro. Tem uma segunda pergunta aqui que eu vou passar para a Pamela. O Marcos Vinícius, Pamela, diz o seguinte: e a substituição tributária? Como é que a gente fica? Nossa, essa pergunta do século, né? Bom, assim, a gente tem aqui uma perspectiva de se implementar sim uma substituição tributária, tá? A gente ainda não tem aqui uma diretriz ou nada específico, tá, com relação ao tema, mas do que a gente discute, do que a gente ouve lá no Congresso, não é que foi completamente descartado a gente ter ainda algum nível de substituição tributária aqui. Agora, como, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é que tudo que está no projeto de lei, ele está em tese, a gente não está falando da operacionalização de várias coisas, né? Então, a gente não tem aí um indicativo de como vai ser a operacionalização, por exemplo, da plataforma, que foi um dos temas que eu coloquei aqui, ou mesmo dessa cobrança. O Estevão colocou aqui do split payment, mas na prática a gente também não tem o sistema ou a lógica que vai ser dada, se de fato, né? Isso é a interpretação que a gente faz do que está ali no PLP. Mas a operacionalização em si não está clara. Então, assim, pode ser que venha assim uma substituição. Em que nível a gente vai ter que avaliar, até porque o projeto em si ele tem muitas coisas que são do ICMS, né? Do ICMS e do PiscoFins. Então, assim, vendo todos os problemas e os litígios que a gente já lê desse PLP, eu acho que a substituição tributária não seria uma surpresa. Não sei se você concorda, Douglas. Concordo, sim, Pamela. Acho que você fez um resumo muito, muito real. Eles estão se fingindo de morto, essa é a verdade. Toda hora alguém fala de substituição tributária e todo mundo olha para o lado, não É, responde. E a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, tem os setores da economia que também têm interesse na substituição tributária, até sim. para defender a competição. Mas vamos aguardar e ver aqui. Malcir, a gente tem uma pergunta aqui do Caio, que é uma pergunta muito, muito ampla, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma visão geral aqui, que ele está falando o seguinte: bom dia, vocês conseguem fazer comentários sobre impactos no agronegócio? E aí ele complementa mais embaixo dizendo: utilizamos o convênio 100/97, que hoje prevê isenção nas operações internas, redução de base de cálculo nas operações interestaduais, porém, com a reforma, prevê apenas redução da base. Não seria um aumento de carga tributária? Eu sei que eu estou te pedindo muita coisa para resumir o agro, mas vamos falar aqui de uma visão geral sobre isso. Porque benefício fiscal não vai ter mais, só aqueles taxativos, né? Você está no mudo, tá? Então, respondendo à pergunta do Caio, eu acredito que, de maneira geral, o agronegócio acabará, um dos setores que acabará não tendo um aumento de carga tributária. Eu acho que todos sabemos a importância do agronegócio para a economia brasileira e a gente já tem lá previsões
específicas nos regimes especiais, diferenciados, enfim, como o Caio já antecipou, né, de redução da base de cálculo, e eu acredito que isso vai acabar equalizando vis-à-vis o regime tributário atual. O convênio 100, que é um convênio de suma importância para o agronegócio, de fato, enfim, no tocante a ICMS, né, de fato, com o fim do imposto, enfim, dos benefícios fiscais, a gente, nesse particular, tenderia a imaginar que poderia, sim, haver um aumento, sobretudo na questão dos insumos, né? O convênio 100 trata também muito de insumos, enfim, de produtos aí utilizados na atividade do agronegócio. Mas eu entendo que na tramitação do PLP, eu acho que isso vai acabar sendo, vamos dizer, equilibrado com alguma outra situação, enfim. É pelo menos a ideia que eu tenho, que eu imagino. A gente tem, por exemplo, situações, indo um pouco além, a gente tem situações aí de toda essa discussão em cima de produtos essenciais, a saúde das pessoas, a cesta básica, enfim. Então, eu imagino que um pouco nesse gancho, eu acho que a gente pode ter aí algum tipo de análise e de equilíbrio para que não haja efetivamente um aumento da carga tributária no agronegócio, pelo menos a análise inicial que eu faço, né? Excelente, Moacir. Eu acho que o grande ponto aqui é que carga tributária nunca foi o objetivo, né, de baixar. Acho que sempre se falou muito de simplificação do sistema. O pensar o sistema novo com o sistema antigo não vai fechar a conta. Então, quer dizer, eu acho que o que a gente precisa verificar são as simulações que vão indicar que nos próximos 10 anos, comparativamente, terá alguma coisa. De todo modo, a gente olhando para a situação do IBS-CBS, ao falar dos produtos agrícolas, você tem a redução e a taxativa, você não tem dúvida, tem até o anexo falando sobre isso. Mas claramente alguns setores vão ter um aumento de carga, não há dúvida, principalmente para o setor de serviços, mas há setores de serviço que prestam serviço para empresas, e esses setores, aquele que defende a reforma tributária sempre defenderá dizendo que quem contrata vai ter o crédito, e aí você vai ter resolver isso. O problema é o prestador de serviço, é aquele que vende para a pessoa física direto. Bom, mas dando seguimento aqui, até para a gente encaminhar para o nosso final, o Cassiano, ele está falando o seguinte, olha, sobre substituição tributária, e aí eu vou deixar o Estevão responder isso. Bom, mas considerando que a tributação é no destino, como implementar regime de substituição tributária se não se sabe para quem meu cliente vai vender? Eu acho que isso faz parte até do exercício de futurologia, né, Estevão? Mas o que você É acha? impossível. Eu acho que, no fundo, o split payment, se funcionar, eu acho que vai tirar muito a força da substituição tributária e assim espero que aconteça. Agora, se em algum setor, né, a gente já teve aí a implementação, por exemplo, da tributação monofásica para combustível, gás, etc., que era um setor que estava sujeito geralmente a ST. Então, eu espero aqui que não venha a ST, porque realmente eu não sei como casar tributação do destino com ST. Aí só os gênios ali da Fazenda vão saber implementar isso. Se eu puder Vamos confiar, dividir né? aqui, gente, eu acho que a gente vê uma pressão política dos estados com relação à substituição tributária, né? Às vezes a gente até vê aí no valor, dizendo, os estados estão insistindo em ter a ST de alguma forma, uma sinalização seria o próprio regime do Simples ter sido mantido dessa forma, e aí liberar para poder ter um IBS-ST. Fato é que hoje a gente não tem um ST previsto, mas a gente também não teve uma proibição da instituição dessa modalidade de cobrança de tributo. Então, eu acho que a gente tem que monitorar mesmo. Eu concordo que o foco da reforma é a simplificação, e sendo a simplificação, não deveríamos complicar, porque a substituição tributária
ela pode facilitar a arrecadação em certa medida, mas ela traz ali uma burocracia gigantesca para todos os contribuintes com relação à operacionalização dessa cobrança, né? Então, eu acho que a gente vai ter que monitorar, mas a gente tem que ter em mente que, assim, ainda não está fora de jogo. Como eles vão implementar, aí é o que o Estevão falou, né? Assim, vamos precisar ver o que que eles vão criar de forma diferenciada, porque realmente fica contra a lógica do que foi proposto, tá? Mas só para dividir aqui também a opinião. Excelente, Pamela. Criatividade eles têm, né, Pamela? Ah, tem. Tem. Ah, Depois tem eles muita. reclamam que a gente, como advogado, também é criativo para discutir, né? Bom, mas É, eu acho que o grande ponto aqui sobre substituição tributária, se de um lado os estados, principalmente, defendem, de outro, há setores da economia que também defendem a substituição tributária, né? Então, acho que a gente tem que chegar no meio termo ali, porque no final das contas, acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente também não pode imaginar que isso é um grande retrocesso. Então, vamos aguardar. Eu acho que é melhor a gente aguardar. Há setores que se interessam muito pela substituição tributária. sim, Bom, pela gente, substituição, assim como monofásico, né? é Que é um isso. ótimo exemplo. Excelente, Pamela, é exatamente isso. É, Bom, a indústria estamos em especial, chegando. né? Exato, estamos Sim. chegando no nosso fim aqui. Eu só passaria para vocês para considerações finais. Eu começaria aqui com a Pamela. Por favor, Pamela. Bom, gente, as minhas considerações finais, assim, monitorem, porque a gente tem muita coisa ainda por vir, ainda vai ter mudanças aí no projeto, com certeza, e a gente ainda espera o regulamento, né, gente? Porque não acabou, tá bem longe de acabar. Então a A gente guerra vai está aí. ter que se falar, a gente vai ter que se falar muito ainda sobre o tema. A gente vai ter que ser muito ouvido ainda, Douglas. Acho que essa é a conclusão. Excelente, excelente. A guerra está aí. Só não vê quem não quer, né, Pamela? É isso. Geraldo, por favor. Eu vou muito na linha da Pamela. Eu acho que é monitorar realmente de perto. A Pamela está correta, com muita atenção. Douglas, você estava comentando sobre a criatividade, que eles têm, a Fazenda, muita criatividade, e nós, advogados, idem. O problema é que eles têm a caneta na mão. Então, é mais criativo, é mais fácil ser criativo com a caneta na mão, né? Bom, mas eu concordo com a Pamela. É monitorar, é ficar muito próximo. Só para vocês perceberem, os dois PLPs têm 696 artigos juntos, quase 700 artigos, dois PLPs. Então tem que entender, tem que monitorar, para não ser pego de surpresa. Se possível, fazer suas devidas simulações e, na medida do possível, participar das entidades de classe que estão juntos ao Congresso Nacional, porque esse funil está fechando. Cada vez mais é difícil qualquer tipo de alteração. Mas eu estou claramente em linha com a Pamela de monitorar o máximo possível. Obrigado pela participação, Douglas, e parabéns pela condução. Excelente, excelente. Estevam, por favor. Eu sigo a linha aí de todos, acho que importante é participar, lembrando que esse é um projeto que veio da sociedade civil, né? A sociedade civil, por meio do CECIF, por meio de outras entidades aí que se engajaram e apresentaram esse projeto no Congresso Nacional. E, portanto, acho que é importante que a sociedade civil, especialmente nós da advocacia tributária, participemos, opinemos sobre o projeto, sobre pontos que poderiam ser melhorados, para que a gente tenha aí uma tributação que se propõe a ser mais justa, mais transparente e neutra. Excelente, excelente. Obrigado, Estevam. Alcir. Bom, fazendo coro aí no que a Pamela iniciou, de fato, importante, muito importante fazer esse acompanhamento, esse monitoramento, ver o que efetivamente o projeto implica em impacto fiscal para o negócio e acompanhar aí todos os movimentos que estão sendo feitos, né? Mas também, além de acompanhar e monitorar, é não esmorecer, eu diria. Eu, como coloquei aqui nas minhas palavras iniciais, eu vi com bastante preocupação essa questão de fato gerador, dessa ampliação excessiva do fato gerador para esse tributo. O Estevão trouxe aí o ponto importante que eu tinha colocado a respeito da questão desses benefícios, da tributação por IBS, CBS, dos benefícios que hoje são dados pelos empregadores aos colaboradores, e acho isso extremamente preocupante. Mas não esmoreço, porque a gente sabe que essa é uma proposta do Poder Executivo
e que o Congresso aí nas suas diversas representações, enfim, vão acabar fazendo esses ajustes tão necessários. E como falou Geraldo, mas é importante acompanhar porque a gente tem de fato um afunilamento. A gente estava no âmbito de emenda constitucional, agora já tem projetos de lei complementar, enfim. Então, precisamos estar muito atento a tudo isso e fazendo as críticas, né, ou as ponderações sempre que necessário, eu acho que a área, o tributarista é um dos poucos, ouso dizer que é um dos poucos advogados ou, vamos dizer, pessoas ligadas ao direito que esperam ter um sistema melhor, ainda que isso pudesse gerar menos trabalho para nós. Mas, lógico, enfim, a gente não está na Suíça, então sempre vai ter problema e sempre vai a parte tributária sempre vai ser necessária, mas a gente espera realmente que o sistema seja mais simples, seja menos custoso, oneroso e ajude aí a atividade empresarial. Esses são só os comentários finais que eu gostaria de fazer. Agradeço você, Douglas, pela mediação, pela presidência, agradeço também à Câmara de Comércio e França Brasil aí pela oportunidade e a todos os demais palestrantes. Excelente, Moacir. Bom, gente, estamos chegando aqui no final. Nós devemos ter novos encontros aqui na Câmara para falar sobre reforma tributária. Outros assuntos no tributário também estão pipocando, né? A MP aí do PIS e da COFINS, né? O pessoal do Ministério da Fazenda é bem criativo, né? Eles voltam, eles não desistem nunca. Então, a gente deve falar sobre esses temas logo mais, mas também, por favor, fiquem à vontade para nos sugerir também assuntos para a gente debater aqui na Câmara, aqui no comitê jurídico, né? Que é do qual o tributário faz parte. E, por favor, sugerindo assuntos, também participem. Então, quero agradecer aqui em nome da Câmara, obrigado aqui aos palestrantes e obrigado a todos e todas que prestigiaram aqui o evento. Um grande abraço, um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, Bom gente. dia. Bom dia. Tchau, tchau.